Oi, 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 se você não me conhece, meu nome é Acta Luana. Eu quis gravar esse vídeo porque eu acho que é um assunto muito importante da gente falar. Eu passei por isso já tem mais de um ano e até hoje esse assunto me trava um pouco, dói, machuca. Enfim, eu passei por uma perda gestacional no ano passado e foi um momento muito difícil, muito difícil. Não foi uma gravidez planejada, não esperava engravidar naquele momento, mas a partir da hora que eu descobri que eu estava grávida, né, teve o susto, o impacto, mas eu passei a imaginar, a planejar várias coisas com aquele serzinho que estava dentro de mim, né? Foi uma felicidade só, eu, meu marido, a família, enfim. E aí, na primeira ultrassom, foi um médico péssimo. Ele falou que nós estava vendo embrião, da forma muito seca, enfim. Aí no mesmo dia a gente foi, pagou outra ultrassom, fez outra ultrassom. Aí o médico viu o embrião, mas não viu o batimento cardíaco, pediu pra repetir com 7 dias. Pra quem está grávida, isso de esperar 7 dias pra repetir o ultrassom é a pior coisa, sabe? Porque são, acho que, os 7 piores dias da vida da pessoa. Porque é uma ansiedade muito grande, um medo, uma angústia. E aí eu fui pra uma obstetra e tal, porque eu comecei a ter um leve sangramento, fui na urgência, mas não é considerado nada, porque pode acontecer, né? Uma grávida ela pode ter um sangramento que não seja muito forte e tal, enfim. E aí, mas parece que lá no fundo eu sabia que tem alguma coisa, sabe? E aí fui no obstetra, ele falou a mesma coisa, olha, é muito cedo pra gente concluir alguma coisa, a gente tem que esperar realmente 7 dias. E aí a gente esperou 7 dias. Nesse meio tempo eu tava lendo um livro que me ajudou muito, que foi Enquanto Isso. Vou colocar aqui pra vocês, se alguém quiser ler. Que ela fala sobre a espera dela, né? Ela demorou, tentou engravidar acho que 32 vezes, enfim, ela fala sobre esse tempo de espera, né? E eu lembro que quando eu tava na urgência, esperando pra ser atendida, eu tava terminando de ler esse livro, tava já no final. E no dia que realmente aconteceu a perda, realmente foi o dia que eu finalizei o livro. E eu não vejo isso como coincidência. E aí a gente foi no obstetra, né, depois de 7 dias pra fazer a ultrassom. E antes eu perguntei, tem como eu ter perdido o bebê sem perceber? Ele falou, tem. Aí quando ele começou o exame, ele falou, olha, não tem mais nada, não tenho notícias boas, né? Infelizmente eu não tô vendo mais nada. E aí no final do exame ele, não tô vendo, peraí. Mas realmente tá sem batimentos e tal, a gravidez não evoluiu, né? Vai se vestir, que eu vou conversar com você, vou te explicar. E me explicou. Eu saí lá assim, ó. Sabe quando você recebe uma notícia que você não tem reação? Eu simplesmente não tive reação. E aí, quando a gente chegou em casa, meu marido já tava chorando e tal. Meu marido, ele sentiu o impacto logo e eu demorei a digerir, a entender. E aí, depois que começou, né, na minha cabeça, a entender o que estava acontecendo. Então, só foi chegar em casa que começou o sangramento forte e tal. E aí, 2 dias depois, meu corpo expeliu naturalmente. E aí, foi no dia que eu terminei esse livro. E esse livro falava muito sobre a forma que a gente está em Deus, né? A forma que a gente está confiando em Deus, a forma que a gente está orando, qual tem sido a nossa oração, né? E a minha oração era muito do Deus, eu quero muito esse bebê, sabe? Pedindo a Deus que nada acontecesse, pedindo a Deus um milagre. E quando eu tava terminando esse livro, o Senhor falou comigo exatamente sobre isso, que eu precisava estar nele, eu precisava confiar nele acima de todas as coisas. E eu mudei a minha oração. Eu realmente mudei a minha oração, pedi para que o Senhor fizesse a vontade dele, pedi para que ele me desse forças para passar por aquilo que eu iria passar. E foi assim que aconteceu, eu expeli naturalmente, aí levei para o hospital para tentar fazer uma biópsia, enfim, gente. Mas o que eu quero falar é que se você passou por isso, se você está passando por isso, não se sinta culpada. A culpa não é sua. Eu senti muito isso, né? Essa culpa de o que foi que eu fiz pra isso acontecer, né? A gente procura uma explicação. Por que que isso aconteceu? Eu tenho algum problema? Enfim, a gente acaba sempre se culpando. E às vezes não tem um problema. Às vezes simplesmente acontece. Um aborto espontâneo no início da gestação, ele é muito comum.
né? Eu tô falando da minha experiência, porque a minha experiência foi um aborto espontâneo precoce, que a gente chama, né? Nas 12 primeiras semanas. Mas se você passou por isso depois, se você teve uma perda realmente quando o seu filho nasceu, né? Que também acontece. Não existe pelo menos foi no começo, pelo menos foi no meio, pelo menos conheceu o filho, não existe pelo menos. E são dores que não se comparam, não existe uma dor melhor nem uma dor pior. São dores simplesmente diferentes, que não se comparam. Então, se você passou por isso, eu sinto muito. E eu espero de coração que o Senhor possa te confortar, tratar com você, tratar com sua alma, tratar no seu interior. E que você saiba que Deus tem propósitos. Eu sei que não é fácil, mas o Senhor, Ele tem propósitos e a gente precisa confiar. E tem momentos na vida que a gente realmente precisa somente confiar, entregar nas mãos dEle. Hoje eu tenho um bebê, eu engravidei 2 meses depois, mas muita gente acha que porque hoje eu tenho um bebê, aquela dor, ela simplesmente foi excluída da minha mente e do meu coração, e não funciona dessa forma. Ainda que eu tenha 10 filhos, eu vou lembrar que o meu primeiro bebezinho eu perdi, que o meu primeiro bebezinho eu nunca vou saber se era um menino, se era uma menina, enfim. Quando a gente passa por uma perda gestacional, é como se fosse um balde de água fria, né? Em planos, em sonhos, em expectativas. Então, não é porque essa mulher, ela depois teve um filho que apagou aquilo que passou, né? Aquela ferida, aquela cicatriz sempre vai estar ali no coração. E é isso, gente. Foi um tempo muito difícil. E se você está passando por isso ou passou por isso, saiba que você não está sozinha, que muitas mulheres passam por isso. Eu fiz questão de investigar, mesmo sendo a primeira perda. Tem médicos que, não, como é a primeira perda, né, primeira gravidez, é muito comum acontecer, muito, gente, muito. Depois que aconteceu comigo, eu vi o tanto que era comum isso acontecer. Mas eu preferi investigar, eu preferi fazer alguns exames, para não passar por isso novamente, né, se eu de fato tivesse algum problema. Eu fiz os exames e realmente não tinha nada. Poderia acontecer de novo? Poderia, né, mas eu preferi fazer os exames. Então é isso, gente. Um cheiro. Se você está passando por isso, sinta-se abraçada por mim. Sinta-se abraçada. Eu oro para que o Senhor possa cuidar de você. E é isso, um cheiro.